alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa terceira videoaula do primeiro bimestre, continuando falando aí sobre a representação do espaço geográfico. Então, atualmente, o planisfério, o mapa mundi, é a forma mais comum de representação da divisão política do mundo em países. No passado, as representações do planeta Terra e dos lugares de vivência eram bem diferentes. Os seres humanos começaram a representar o espaço geográfico ainda na pré-história, onde pintavam e desenhavam em paredes de cavernas e gravavam em rochas e pedaços de madeiras cenas do cotidiano. Depois começaram a registrar informações relacionadas à localização de elementos, como rios, áreas para caça, entre outros. Foi assim que as primeiras representações do espaço geográfico surgiram, auxiliando os grupos humanos a se localizar, e estima-se que as paisagens começaram a ser representadas em desenhos há mais de 15 mil anos. Bastante tempo aí. A seguir você pode ver uma representação das mais antigas do espaço geográfico. Trata-se de uma pintura que foi encontrada numa caverna nas proximidades de, não sei esse nome, não sei pronunciar esse nome, na atual Turquia. Então, primeiro, o mapa mais clássico que você conhece é o mapa mundi, aquele mapa que você vê em atlas, nos livros didáticos, que você vê na televisão e nos jornais, que é o mapa que representa todos os continentes e todos os países. Então aqui, por exemplo, ele está colorido bonitinho. Aqui a gente tem o continente americano, o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, a Oceania e a Antártida, mostrando aí direitinho. E aqui mostra, não sei se vai estar muito bom para vocês verem aí, mas é uma pintura numa caverna, acredita-se que tenha mais de 10 mil anos, né? Considerada uma das representações mais antigas do espaço geográfico. Então, os cientistas recriaram essa pintura, mostrando aí que a pintura mostrava as moradias, né, próximo a um vulcão na região onde atualmente é a Turquia. Então a representação do espaço geográfico a gente realiza através dos mapas, que hoje é o meio mais fácil, mais comum utilizado para a representação do espaço. Com o surgimento da agricultura e o desenvolvimento das primeiras cidades, o espaço geográfico foi se tornando cada vez mais complexo. E aí a cartografia acompanhou essa evolução. Então o que significa cartografia? É a ciência que estuda e elabora mapas e outras imagens que permitem localizar e representar fenômenos no espaço geográfico. Assim, cartografia é uma ciência que desenvolveu, né, desde a antiguidade, mas se tornou uma ciência, uma arte a partir do século XV, a partir das grandes navegações, onde a representação do espaço se tornou aí cada vez mais importante. À medida que os conhecimentos sobre a Terra se ampliaram e novas técnicas foram desenvolvidas, as representações do planeta se tornaram cada vez mais precisas e detalhadas, passando a indicar localização de lugares, caminhos percorridos, áreas para plantar e criar animais, rotas de comércio, etc. Depois tornaram-se instrumentos indispensáveis para navegadores e viajantes e para a demarcação de territórios. Atualmente, além das funções de localização, os mapas também são utilizados para planejar o desenvolvimento das cidades, mostrar a distribuição de pessoas e dos recursos naturais, representar dados sobre economia, clima, transporte e muitas outras informações. Portanto, os mapas, mais do que representações da realidade, os mapas são uma forma de comunicação, né? Para passar as informações existentes sobre aquele determinado espaço geográfico, sobre aquela localidade, sobre aquele lugar, sobre aquele local, para as pessoas que vão ler o mapa. Então, da mesma forma que nós aprendemos a ler e escrever na nossa língua portuguesa, por exemplo, também a gente aprende a ler e a escrever os mapas. Assim, os mapas são uma elaboração da superfície terrestre, né, numa superfície plana, num papel, por exemplo, com diferentes informações, mostrando ali, abordando as linhas imaginárias que a gente vai ver depois, né, transmitindo através da legendas, símbolos e cores as informações para que você possa interpretar e tirar as informações, a comunicação daquilo que o mapa está te passando. Até o início do século XX, a cartografia utilizava de instrumentos tradicionais para a elaboração de mapas, né, para a comunicação e representação da superfície terrestre. Então você tinha a bússola, o astrolábio, entre outros equipamentos que se utilizavam para isso. A partir do início do século XX, começou a se desenvolver diferentes tecnologias que, aplicadas à cartografia, a gente passou a chamar de cartografia moderna, que permitiu maior precisão e detalhamento na representação da superfície terrestre, ou seja, na produção de mapas, né? Então, até o início do século XX, seria impossível obter uma imagem semelhante
a essa que não está aqui, né? Mas tudo bem, foi um erro aí. As fotografias e os mapas eram elaborados com base em observações e medições realizadas por fotógrafos, técnicos e cartógrafos diretamente na superfície terrestre. O desenvolvimento das tecnologias nas áreas espacial, de aviação e de informática tornou possível a obtenção de imagens do planeta Terra visto do alto, que passaram a ser utilizadas na produção de mapas bastante precisos. Então a gente tem imagens de satélite e fotografias aéreas. Primeiro a gente vai falar de imagens de satélite. Os satélites são equipamentos que permanecem na órbita terrestre, fica lá no alto, né, para captar dados e enviá-los às estações receptoras na Terra. As imagens geradas são gravadas e armazenadas para depois serem tratadas em computador, contribuindo para o estudo de vegetação, das águas e outros elementos naturais da superfície terrestre, bem como planejamento e organização do espaço geográfico, previsões meteorológicas, a previsão do clima e do tempo, monitoramento de áreas de conflito, transmissões, chamadas telefônicas, programas de televisão, rádio, entre outros. Né? Então aqui a gente mostra como é que funciona a imagem de satélite. Você tem um satélite lá no alto. O satélite, ele vai... aqui é um satélite com sensor passivo. Então ele vai captar, né, as informações da superfície terrestre a partir do reflexo da luz solar. Então, por exemplo, a água vai refletir a luz de uma determinada maneira, a vegetação vai refletir a luz de uma outra maneira, o solo exposto vai refletir a luz de uma outra maneira e as construções vão refletir a luz de uma outra maneira. E aí o satélite vai captar essas informações e o cartógrafo vai pegar essas imagens de satélites, vai fazer uma análise delas em softwares de computadores para a partir daí produzir os mapas. E aqui eu tenho satélites com sensor ativo, são aqueles satélites que vão mandar as informações. Essas informações serão refletidas na superfície terrestre e ele vai captar essas informações de volta. Então, quando a gente fala, por exemplo, do GPS, que a gente vai ver mais tarde, né, que você utiliza no seu smartphone, ele é um sistema de satélites que permite localizar qualquer ponto no espaço. A gente vai ver depois. As imagens de satélite que a gente vê sobre questão de florestamento, previsão do clima, etc., são imagens de satélite a partir de diferentes satélites. Um dos mais utilizados é o Landsat, um conjunto de satélites que foram lançados pelos Estados Unidos desde os anos 70, né, que as suas imagens hoje são gratuitas e qualquer pessoa pode utilizar. Assim como a gente tem um satélite Cybers, que é um satélite de parceria entre o Brasil e a China, né? Então metade do satélite é brasileiro, metade do satélite é chinês, e os satélites são utilizados para diferentes funções, como monitoramento do desmatamento na Amazônia. Aqui a gente tem as fotografias aéreas. As fotografias aéreas são feitas em câmeras fotográficas especiais, colocadas em aviões, helicópteros, balões, drones ou qualquer outra aeronave que possa sobrevoar uma determinada área que será fotografada na visão vertical ou oblíqua. Visão vertical ou visão oblíqua, que é na diagonal. Elas são uma ferramenta importante para determinar informações da superfície terrestre à distância, elaborando e atualizando mapas que são interpretados por especialistas. A fotointerpretação tem por objetivo identificar e analisar a distribuição de estradas, rios, florestas, plantações, construções e outros elementos a partir das formas, cores, tons e texturas que aparecem na imagem. Então aqui a gente tem exemplo de um drone que você acopla uma câmera fotográfica nesse drone, você faz o sobrevoo e aí você vai monitorando ali. Imagem de satélite geralmente a gente usa para grandes áreas, né? Previsão do tempo, que você mostra ali o Brasil inteiro, monitoramento do desmatamento na Amazônia, transmissão de linhas de energia. Já a fotografia aérea, que a gente também chama de aerofotogrametria, geralmente é utilizada para regiões menores. Então, análise de deslizamento de encosta, redes urbanas, né? Análise de plantações, numa escala menor do que da imagem de satélite. Então aqui a gente tem, por exemplo, fotografia aérea, né? O avião vai lá, fotografa um pedaço, fotografa o outro, você sobrepõe a fotografia e aí você retifica essa fotografia mostrando para você todos os elementos naturais e culturais que estão naquele determinado espaço geográfico. Agora a gente vai falar sobre fotointerpretação. Então, assim, a gente tem vários conceitos que a gente está discutindo. A gente tem um primeiro que é sensoriamento remoto, então um conjunto de técnicas modernas de captação de informações da superfície terrestre sem contato direto, ou seja, fotografias aéreas e imagens de satélites são sensoriamento remoto. Depois que a gente faz o trabalho de sensoriamento remoto, ou
tanto faz por imagens de satélites ou por fotografias aéreas, quando a gente vai processar as informações e elaborar o mapa, nós fazemos a fotointerpretação. Então a fotointerpretação é a técnica de analisar as imagens dos elementos representados em uma fotografia, pode ser de satélite, pode ser das fotografias aéreas para aviões e drones, com o objetivo de determinar o seu significado, para a partir daí a gente produzir o mapa. O desenvolvimento de novas tecnologias permite a confecção de mapas precisos e acessíveis a todos, onde cada um pode criar seus próprios mapas, acrescentando informações às bases disponíveis online. Para fazer um mapa, os cartógrafos se deparam com um grande desafio, que é reproduzir a superfície terrestre, que tem uma forma aproximada de uma esfera, então um planeta redondo, em uma superfície plana, como por exemplo um papel, quando você pega um atlas ou um livro de geografia, que você vai ver lá o mapa. É porque é complicado representar um objeto que tem 3 dimensões em apenas 2. Para entender, vamos usar uma laranja como exemplo. Já tentou descascar uma laranja e esticar a casca em uma só peça? O que acontece? Ela fica deformada em pedaços, não é? Não é difícil você fazer ele direitinho. Para representar a superfície da Terra em um mapa, o problema é semelhante. Assim, não importa a forma como a superfície terrestre é esticada. Em um plano, ela sempre será representada com quebras, dobras e outras deformações. Portanto, para projetar a superfície terrestre em um plano, os cartógrafos utilizam uma técnica chamada de projeção cartográfica. É uma coisa mais complexa que vocês que estão assistindo agora no 6º ano, que vocês vão ver lá no ensino médio. Então vou explicar rapidamente o que é. Existem diversos tipos de projeção cartográfica. A projeção cartográfica que você vai utilizar vai depender do seu objetivo. Cada projeção deforma determinados aspectos do planeta e mantém outros, e todas estão corretas. Então não existe projeção cartográfica errada. Dependendo do seu objetivo, você vai escolher qual você vai utilizar. Isso falando mais aprofundado, como é que se produz um mapa. A escolha da projeção depende do uso que será feito do mapa ou do que o cartógrafo quer destacar naquele mapa. Algumas projeções são mais indicadas para o uso na navegação, outras são mais adequadas para comparar tamanhos dos territórios, entre outros objetivos. Algumas delas são verdadeiras obras de arte. Então, o que acontece? A gente sempre fala assim, que a Terra é redonda, levemente achatada nos polos. Então a gente dá aula falando sobre isso. Só que, tecnicamente, a Terra é isso daqui, ela é toda deformada, parece uma batata. Então eu tenho diferentes superfícies. Isso aqui é mais técnico para vocês que estão no 6º ano, mas só para vocês entenderem que para mim representar essas diferentes deformações do planeta, eu tenho que minimizar essas deformações utilizando a projeção cartográfica. Certo? Então nós estamos encerrando a nossa 3ª videoaula do nosso 1º bimestre. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário que eu depois respondo e até a nossa próxima aula.